Oi pessoas, bem-vindo de volta à minha segunda de suspense. Hoje eu tô aqui para fazer uma resenha de um livro que eu adorei. A Segunda Morte de Suelen Rocha, escrito pela Cláudia Lemmens. Oi, eu não tenho esse livro, eu li nele no e-livro, eu tô aqui no Canadá, mas eu consegui ler em português o livro da Cláudia Lemmens, inclusive todos os livros dela estão aqui no meu, eu consigo achar no Kindle do Amazon, e então a capa vai estar aqui, certo? Então eu vou botar a capa aqui porque eu não li o livro físico. Eu tava pensando como é que eu posso fazer as minhas resenhas serem consistentes, então eu acho que eu vou estar, em todos os livros que eu ler e que eu fizer a resenha, eu vou estar comentando alguns pontos que serão os mesmos, porque assim você sabe o que esperar das minhas avaliações quando eu falo de um livro e tal. Eu estarei falando sobre o título, o autor e o ano de publicação, o sumário, a sinopse do livro, direto do livro mesmo. Depois eu tô falando se tem alguma coisa que vale a pena mencionar sobre o tipo de narrativa. Minhas impressões. Após as minhas impressões, eu vou naqueles 6 pontos que eu mencionei, os 6 critérios que eu tenho, para dar uma nota final em bigodes do livro. E, finalmente, se eu recomendo ou não. Então, para esse livro, gente, eu tava pensando, eu sei que a minha avaliação de hoje em inglês foi sobre um livro da Ruth Ware que ainda não foi traduzido no Brasil. E eu pensei que sim, eu poderia falar da mesma coisa porque eu tenho certeza que será publicado, mas pode demorar muito, né? Então eu tentei conseguir achar um livro em português para ler e eu não poderia ter sido mais sortuda. Porque, meu Deus, esse foi o primeiro livro que eu li em português em muito tempo. E não poderia ter sido melhor, me senti totalmente assim. Bem, vou deixar isso para meu último ponto, né? Então, como mencionado, tô falando hoje sobre o livro A Segunda Morte de Suelen Rocha, escrito em 2020 pela Cláudia Lemmens. Você pode achar esse livro no Amazon. Eu tô linkando o livro aqui embaixo. Se você não leu, você precisa ler. Então, vou ler aqui o sumário, a sinopse diretamente do livro. 4 adolescentes fazem um pacto de guardar um segredo horrível. 20 anos depois, uma delas é mutilada e morta na parede, próximo ao corpo. Uma palavra escrita com sangue fresco. Assassinas. Agora, Mariana, Daphne e Cacau serão sugadas pelo redemoinho de intrigas, política e corrupção da sua cidade natal. E precisam encontrar o assassino antes que uma delas seja a próxima vítima. O livro ele alterna entre o passado e o presente. E ele é contado sobre o ponto de vista de vários personagens. As 4 amigas, que no caso são a Suelen, a Daphne, a Cacau e a Mariana. E também outros personagens que são chave ou para o passado ou para o presente. Todos os pontos de vista que são contados fazem muito sentido no momento em que são. E ajuda você a realmente entender o que estava todo mundo passando e a situação total. Antes de qualquer coisa, e eu vou deixar, eu acho que aqui, desse lado, certo? O meu aviso de gatilho, porque esse livro tem muito gatilho. Teve horas que eu precisei fechar, respirar e entender. Eu vou dar a lista de gatilhos, mas antes disso, eu quero dizer pra você que em nenhum momento a Cláudia tratou esses assuntos de forma banal. Todas as vezes que foram mencionados, foram escritos com muita dedicação, com muito cuidado, e eles tinham uma importância fundamental para a história no momento em que apareceu. Então, eu acho que não foi tratado de forma banal, ou leviana, ou gratuita, certo? Mas eu vou ler aqui para não esquecer, porque pelo menos esses foram o que me atingiram mais. Esse livro fala de abuso psicológico, físico e sexual,
aborto, violência doméstica, estupro, pedofilia, abuso de animal, intolerância e preconceito. Acho que eu já vou, assim, dar uma pulada, eu ia falar nisso depois, mas eles foram tratados de uma forma que eu gostei muito, porque mesmo que eles façam parte de uma crítica social, em nenhum momento ela deu o aval para nenhuma dessas coisas, violência doméstica ou estupro, não foi romantizado de forma alguma. Ele foi feito lá e apesar de em alguns momentos você saber, por exemplo, o que se passou como a vítima, mas também como o estuprador, por exemplo, cometeu esse ato, o que eles passaram, o que eles acreditaram. Então, mesmo com o abuso doméstico, em nenhum momento a Cláudia tá aqui dizendo que é certo, que tem desculpa. Não, mas ela também não critica diretamente. O que eu achei fantástico, porque ela deixa assim, as palavras e o ato em si causam em você esse asco, essa repugnância. Ela não diz que é errado, é simplesmente você presenciar através das palavras dela. Isso serviu esse efeito, então eu adorei essa forma. Não sei se faz sentido pra você, mas fez sentido pra mim, entendeu? Eu adorei a forma como ela lidou com isso. Queria deixar isso aqui, assim, bem claro, e eu acho que falar perto do gatilho. Eu tenho umas notinhas aqui que eu não quero esquecer nada. O passo do livro foi maravilhoso. A autora construiu muito bem os personagens. Eu senti como se eu conhecesse todos eles e entendesse mesmo os personagens que eu não gostei, que eu odiei, que eu tinha uma repugnância incrível. Eu consegui entender o que eles pensavam. Então acho que ela tratou os personagens assim de forma maravilhosa. Eu realmente senti que eu conhecia todos eles e os que eu odiava. Eu sabia exatamente as razões que eu tinha para odiar, que não tem redenção nenhuma para aquelas pessoas. Ela não poupou o leitor em nada com os personagens dela. Ela expôs a pobreza humana, a falta de umidade, os defeitos que todo mundo tem, sem economia. Sem economia. Nesse livro você sente várias coisas. Você sente amor, ódio, esperança, pena, dó. Você sente asco. Você sente uma claustrofobia. Você sente. Entendeu? Você sente. Tem uns personagens que, meu Deus, são desprezíveis. E tem outros que são muito vulneráveis. Mas o que eu mais gostei também foi o fato que nenhumzinho personagem é perfeito. Então ela mostrou muito assim que tem muita dicotomia na psique humana, entendeu? Nenhum personagem é perfeito. Você pode gostar ou não gostar dele por vários motivos, mas ela entregou todos os personagens assim de uma forma riquíssima, com o bom e o mal. Outra coisa que eu gostei muito do livro é que, como eu disse, ele se fala do presente e do passado, e ele começa bem com as 4 amigas, ainda na adolescência, em 1996, enterrando um corpo. É a primeira cena. A partir daí, tem o presente, que começa com a descoberta do corpo da Suellen, que ela morreu e tem as palavras assassinas, totalmente mutilada. E a partir, o presente começa aqui da morte da Suellen e vai seguindo até a resolução. E nesse presente é quando as outras personagens que desde 1996 não se falavam, meio que se reúnem e lavam a roupa e trabalham as angústias delas e se veem e lidam com o que está acontecendo. Mas a morte de Suellen do presente começa aqui e vai lá. O passado termina com esse enterro. Mas o passado é contado de uma forma que começa bem aqui
na infância delas, que narra a amizade das meninas e conta todas as coisas que aconteceram, que levaram a esse momento X. Eu não sei se foi intencional, deve ter sido, mas eu gostei muito que os dois momentos X do livro, um começa e segue adiante, e o outro é contado de forma retroativa até chegar aqui. E tem esse buraco no meio que você só imagina a angústia que todos os personagens lidaram e que vem a Flora nesse outro momento. E eu achei muito legal também que ela contando essa história daqui, da morte da Sueli em seguida, te dá a oportunidade de descobrir o que aconteceu com essas pessoas nesse momento em uma forma que enriqueceu a história. Eu tô pensando aqui se tem mais algo que eu posso dizer sem fazer spoiler, porque eu não quero fazer spoiler desse livro nenhum. Então acho que eu vou dizer que realmente eu amei a forma como o livro foi narrado, o cuidado com os personagens e... Certo, eu não quero estragar muito o livro, porque eu quero que essa resenha seja spoiler free. Então eu vou dizer que o que mais me impressionou, a narrativa foi muito bem cuidadosa, os personagens foram maravilhosos e o clima de angústia foi muito bem criado. A Cláudia conseguiu passar um efeito... Assim, eu não sei se mais outras pessoas sentiram, mas pra mim, ela conseguiu passar um efeito de luz e trevas maravilhoso. Quando ela narra a amizade dessas meninas antes que a sequência de eventos tenha começado, era como se fosse assim o dia mais lindo do verão. E à medida que as coisas vão acontecendo e no presente, coisa do tipo, esse dia de verão se torna um dia de tempestade, entendeu? Que você sente nas palavras, no íntimo do seu ser, essa treva, e você sente no íntimo do seu ser essa felicidade. Então eu adorei esse jogo de energias, e eu não sei se outras pessoas perceberam, mas eu me senti assim lendo o livro. E eu acho que pra mim o tema que permeou esse livro todo foi a corrupção, porque esse livro trata de forma muito bela da corrupção da alma, da inocência, da corrupção literal, da corrupção da humanidade, entendeu? Então, em todos os momentos, de alguma forma, você vê os efeitos que a corrupção tem nas pessoas de diferentes formas. E eu também, como antes eu falei, que eu gostei da forma gentil e cuidadosa que ela trabalhou com os assuntos gatilhos. Poderia ter sido muito pior. Foi chocante, porque, como eu disse, foi muito cru e real, não tem como negar. Ela deixou claro os danos emocionais e psicológicos que sofrer esses traumas tem na pessoa, sem necessariamente dizer titim por titim que é errado, entendeu? Você vê que é errado pelas sequelas. E eu gostei muito, assim, dessa forma que ela tratou. Uma coisa que eu gostei muito, que poderia ter sido tratada, eu acho que de forma mais... de uma forma bem horrível, na verdade, porque é bem controverso. Ela trata nesse livro dentro do tema da corrupção e tal, ela fala muito sobre o comércio da fé. E tem uma certa crítica social a certas igrejas que exploram as pessoas para obter um ganho financeiro. Então, acho que ela expôs esse lado de forma muito clara. Mas ao mesmo passo que ela falou que tem gente que é tão ruim que usa a religião ou a igreja para explorar outros, ela também mostra o poder que a fé tem para aqueles que a possuem. Entendeu? Nesse momento, então você tem aquelas pessoas abusando e explorando as pessoas que têm a fé, mas ela mostra esse lado expurgativo,
limpador, construtor, redentor que a fé tem para algumas pessoas. Então ela mostra também o ponto de vista de pessoas que foram salvos através da fé. Então ela não está criticando religião de forma direta, ela está criticando esse comércio das pessoas que exploram. Então eu achei que esse assunto foi muito bem tratado. E eu não quero estragar nada aqui porque é um personagem que só aparece depois, mas prestem atenção que vocês estão lendo, tem uma parte que um personagem é questionado em relação a isso também, porque esse personagem sabe o que a igreja da cidade de Jipiri está fazendo, e ele pergunta como é que você ainda pode acreditar, e eu achei a resposta desse personagem fantástica, né? Então mostrou muito assim, então ela não tá realmente criticando quem tem fé, mas as pessoas que exploram os fiéis. Se faz sentido, mas eu acho que nesse momento eu realmente não posso dizer mais nada sem estragar o livro para vocês, então eu vou fechar a boca e vou passar para a minha avaliação. Ok, pessoas, desculpa se tem alguma mudança aqui, minha bateria morreu de novo, parece que toda vez que eu tô fazendo meus vídeos da segunda de suspense a bateria morre, né? Mas estou de volta. Então, para a minha avaliação, para diversão, personagem, ambientação e execução, eu dei 10. Para justiça, eu dei 9. Enredo, eu dei 8. Eu achei que a execução dela foi suprema, mas esse enredo é uma ideia que a gente já tinha visto antes em várias obras de cinema ou literárias também. Então não foi tão original assim, mas eu acho que ela tratou de uma forma original. E então isso resultou num total de bigodes de 4,75. Muito alta, né? Até agora eu acho que eu não tenho nada assim com bigodes, então eu acho que essa foi uma das notas mais altas que eu tive. O veredito, se não está tão na cara assim, se você ainda tem dúvida, eu recomendo. E recomendo muito. E estou ansiosamente esperando a oportunidade de ler os outros livros da Cláudia Lemes também. Então, você já leu esse livro? Se gostou, comenta aqui embaixo, vamos abrir esse diálogo, e também se você tem algum outro autor parecido com a Cláudia Lemes ou o Rafael Montes brasileiros, ou obras que você recomenda assim de mistério, deixa aqui embaixo que eu vou ver se eu consigo achar por aqui para ler também, certo? Muito obrigada por estar aqui hoje, te vejo na quarta e até então, seja o beija-flor.